Bom dia a todos, bom dia a todas, espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade à nossa aula de termoquímica, hoje com a energia ou entalpia de ligação, ok? Vamos apresentar essa tela para vocês. Pronto, galera? Ok? Pronto? Aí está, né? Nós vamos começar a aula de hoje, lembrando que o conteúdo ainda é de termoquímica, só que hoje nós vamos ver a energia ou entalpia de ligação. Tá? Nós sabemos que todas as substâncias elas são formadas a partir de ligações entre elétrons de átomos de mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes. Então aí, quando de mesmo elemento, nós temos substâncias simples. Quando de elementos químicos diferentes, nós temos substâncias compostas. Então, energia de ligação. Ora, como as substâncias elas têm seus átomos ligados por ligações iônicas ou ligações covalentes, elas gastam energia para se unir, né? Os átomos gastam energia para se unir ou absorvem energia para quebrar essa ligação. Então a energia de ligação é a energia envolvida na quebra, né? De ligações entre átomos. Então, essa energia na quebra de uma ligação, ela é absorvida. Tá? Então, nós temos, para a quebra da ligação, um processo endotérmico. Okay? Então, na quebra de 1 mol de ligação, todas no estado gasoso e a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Então, ou seja, ela tem que estar nas condições ambientes de temperatura e pressão. Ok? Então, a energia de ligação é a energia envolvida, absorvida na quebra de 1 mol de determinada ligação química, supondo todas no estado gasoso a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão atmosférica. Então, olha só. A quebra de ligações será sempre um processo endotérmico. Preste bem atenção. Os átomos estão interligados, né, por uma ligação iônica ou uma ligação covalente. Então, para quebrar esta ligação, o átomo ou a substância, ela vai precisar absorver energia. Isso quer dizer que a substância não tem energia suficiente para romper uma ligação, ou seja, separar os elétrons que estão fazendo a ligação covalente ou a ligação iônica. Então eles vão absorver energia para poder separar, tá? Então essa energia é chamada de energia de ligação ou entalpia de ligação. Então, nós temos aqui o H ligado a H. Essa substância é o gás hidrogênio, né? Que ela é representada na sua fórmula molecular de H2, é o gás hidrogênio. Então, em termos de ligação, é um H, um tracinho, outro H. E aí nós temos um H ligado a outro H, ou seja, um hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Quando eles rompem essa ligação, eles ficam 2 átomos de hidrogênios livres, tá? Para poder se ligar a qualquer outro tipo de átomo que tenha a sua afinidade. Tá? Então, os átomos se ligam com afinidade eletropositiva e eletronegativa. Ok? Isso vocês devem ter visto lá no primeiro ano. Ligações iônicas, covalentes e ligações metálicas. Então, para quebrar a ligação entre 2 átomos de hidrogênio, são necessários absorver
435,5 kJ por mol. Né? Então, a cada mol de gás hidrogênio, vai se precisar absorver essa quantidade de energia. Okay? Então, a gente não calcula somente uma molécula de gás, a gente calcula um mol de moléculas. Tá? Então, toda essa energia envolvida na ligação ou na quebra dessa ligação, ela é determinada em cima de um mol de substância. Ok? Alguma pergunta? Então vamos calcular isso aqui. Tá? Observe o seguinte. Nos tópicos anteriores, nós tínhamos uma determinação das energias. Ou seja, a energia para uma substância de formação ou de combustão, ela era positiva ou era negativa. Então a gente informava mais tanto. Isso indicava que a energia estava sendo absorvida, ou menos, lá um valor. Isso queria dizer que a energia estava sendo liberada. No caso de uma ligação, na entalpia de ligação, as energias elas não têm o sinal informativo, porque elas são modulares, está em módulo. Tá? Por quê? Porque essa energia, ela tanto pode estar na seção da quebra, e aí ela seria positiva, estaria sendo absorvida, como ela estaria na solução da ligação, ou seja, de uma união entre átomos. E aí ela estaria liberando energia. Aí receberia o sinal negativo. Então, essa energia ela vem em módulo, porque ela vai receber o sinal de acordo com a posição. Se ela está no reagente, ela vai ser positiva. Se ela está no produto, ela vai ser negativa. Então, nós temos aqui, ó, reagente e aqui o produto. Aqui é negativo e aqui é positivo. Tá? Toda energia que entrar no lado do reagente é uma energia de quebra. Toda energia que entrar no lado do produto é uma energia de união. Né? Os átomos estão se unindo, estão fazendo uma nova ligação. Então ela está liberando a energia. Ela absorveu para quebrar e liberou para unir. Tá? A mesma energia que ela usa para quebrar a ligação, ela usa para unir. Certo? Se ela absorveu 500 para quebrar, ela libera 500 para unir novamente. Estão compreendendo isso? Então, olha só. Nesse caso aqui, é preferível que a gente calcule separadamente o reagente e o produto. E depois colocaremos na nossa fórmula. Ora, preste bem atenção agora numa coisa. A nossa fórmula para a energia de formação, né? Entalpia de formação, entalpia de combustão e a entalpia de neutralização, nós já vimos que é essa aqui, ΔH igual a HP menos HR. Bom, essa é a nossa fórmula que a gente vai usando até agora. No caso da energia de ligação, não é mais uma variação. Agora, ela é uma soma das energias. Então, em vez de menos, a gente vai usar mais. Quando se tratar de uma energia de ligação, nós vamos passar a usar agora um valor assim, ΔH igual a HP mais HR. Bom, gente, nesse caso, que eu estou usando um sinal de mais, não importa se você inverter. O cálculo só sairia errado, ou seja, com valor invertido, se você tiver essa fórmula com menos, tá? Porque quando você inverte, aí o resultado dá diferente. Mas no caso dessa segunda, que é um somatório, né? A soma do produto mais a soma do reagente, tanto faz ter reagente mais produto com produto mais reagente. Tá ok? Porque aí não vai alterar em nada. Mas no caso da primeira, que é o sinal negativo, aqui ó, o sinal é negativo, aí sim dá problema. Porque se você inverter, inverte o sinal no resultado final. Esse é manter a atenção nisso aqui. Tá bom? E não confundir e usar todas com sinal negativo. Se for resolver o sinal, a energia de ligação com sinal negativo, vai errar. Tá? Vai dar outro resultado. Então é o seguinte, para a gente entender como vai resolver essas questões envolvendo ligação, a gente precisa conhecer as fórmulas de ligação.
Lá no primeiro ano a gente aprende a fórmula iônica, a fórmula molecular, a fórmula estrutural, né, que é a fórmula com ligações. Então, a gente precisa ter conhecimento da fórmula estrutural, porque a gente vai fazer com que essa fórmula molecular passe agora a ser estrutural. Então, vai acontecer isso. Olha, antes eu tinha HCl e agora eu tenho um tracinho Cl. Esse tracinho não é um sinal de menos, não confunda, isso aqui não é um sinal de menos, isso é uma ligação, tá? Eu estou informando aqui que o hidrogênio está ligado ao cloro. E eu tenho um valor aqui na frente, esse valor número 2, que indica que eu tenho 2 mols dessa molécula. Então eu tenho uma ligação, que é isso aqui, e 2 mols dessa ligação. Então prestem bem atenção, que esse número de mol é multiplicado pela quantidade de ligação existente na molécula. Então, nesse caso, eu tenho uma ligação e 2 mol. Então, eu multiplico 2 por 1. 2 vezes 1 é 2. Aqui eu tenho 1 mol, aqui à frente, ó, 1 mol, e tenho uma ligação. Então, permanece a mesma coisa. 1 mol vezes uma ligação. 1. No produto, eu vou ter 2 mols e uma ligação entre H e F, ou seja, hidrogênio e flúor. Então, eu multiplico 2 por 1. Se tivesse mais ligações aqui, a gente multiplicaria pela quantidade de ligações do mesmo tipo, tá? Porque pode ter substâncias com mais de 2 elementos químicos, ou seja, 3, 4 elementos. E aí vamos verificar com quem ele está ligado. Aqui eu tenho 1 mol e uma ligação. 1 vezes 1 é 1. Então, resolvendo isso aqui, nós vamos ter o seguinte. Primeiro resolveremos o reagente, depois resolveremos o produto. A energia HCl é 431,8. Neste lado do reagente, a energia é positiva. Para a gente não se perder, é bom sempre colocar um sinal de mais. Depois você, não, todas as energias estão sem sinal, elas vão ser positivas tanto no produto quanto no reagente. Não. Quando estivermos utilizando o reagente, é bom usar o sinal de mais. E quando estiver usando o produto, é bom usar o sinal de menos, que é para não confundir e deixar tudo positivo. Então, eu tenho 2 mols vezes uma ligação HCl. A ligação é 431,8, 2 vezes 431,8. Mais, olha, 1 mol e uma ligação flúor-flúor, ou seja, flúor 2, né? Então, uma ligação de flúor e flúor, ao quebrar, vai absorver uma energia de 153,1 kJ. Então, 2 vezes 431,8 dá 863,6 mais 153,1. Aqui nós vamos ter o resultado do reagente. Observe que no final nós colocamos um sinal de mais para indicar que esta energia é absorvida na quebra dessas ligações. Vamos agora para a energia do produto. No caso do produto, as energias agora vão ser de ligação por união. Se é por união, agora energia liberada, sinal negativo. Então, 2 vezes 563,2 é a energia do HF, ou seja, dessa energia HF. Como ele está no produto, nós vamos colocar um sinal negativo nele. Por enquanto, ele está sem o sinal, mas no resultado final, nós vamos colocar um sinal negativo. E agora nós temos a energia da ligação de 1 mol de cloro e uma ligação entre cloro e cloro. Então, na ligação entre cloro e cloro, libera uma energia de 242,6 kJ. Então, 2 vezes 563 mais 1 vezes 242,6. Nós vamos ter 1.126,4 mais 242,6. O resultado, menos 1.369. Observe que no final também nós colocamos o sinal negativo. Por quê? Porque no lado do produto, a energia é liberada. No lado do reagente, a energia é absorvida. E, ao invés
de utilizarmos aquela fórmula HP menos HR, nós vamos trocar o sinal de menos pelo sinal de mais. E aí vamos ter o seguinte resultado. Como o sinal de mais da fórmula e o sinal de menos da energia, nós vamos ter um menos. Não, mais com menos dá menos, ou seja, mais vezes menos dá menos. Então, 1016,7 menos 1.369. Então, a energia desta reação é de menos 352,3 kJ. Então, eu tenho aqui 3 mols de Cl2. Cl2 é o gás cloro. Cl2, isso quer dizer que tem um cloro ligado a outro cloro. E aqui eu tenho 2 mols de NH3. Preste atenção, eu tenho um N e 3 H. E o que isso quer dizer? Que eu tenho um N e 3 Hs ligado a ele. Aqui eu vou ter 6 mols de HCl, ou seja, hidrogênio e cloro ligados numa mesma molécula. E aqui eu vou ter N2. N2 é nitrogênio com nitrogênio. Então, se a gente voltar nos íons, nós vamos ver que o cloro é menos 1, o nitrogênio é menos 3, o hidrogênio, dependendo da posição, dependendo com quem ele está ligado, ele pode ser negativo, pode ser positivo. O hidrogênio é um elemento à parte, ele é um elemento híbrido, em termos de ligação. Se ele estiver ligado ao metal, ele será negativo. Se ele estiver ligado a um não metal, ele será positivo. Então, o hidrogênio é mais 1 no caso dessa ligação, porque está sendo ligada a um não metal. Aqui também ele será mais 1, porque está ligado a um cloro, que é um não metal. E o N2, se a gente for olhar, ele tem carga menos 3, então ele vai ser 3 ligações livres para associar-se. Então tem o quê? Veja as ligações como ficaram. 3 mol e uma ligação entre cloro e cloro. Eu tenho 2 mols e aqui eu tenho uma ligação, 2, 3. Então eu vou ter 3 ligações entre hidrogênio e nitrogênio. O nitrogênio está como elemento central e os hidrogênios estão ao seu redor. Então eu vou ter 2 mol, presta bem atenção agora aqui, 2 mols e tenho 1, 2, 3. Então é como se eu estivesse multiplicando 2 vezes 1, 2 vezes 1 e 2 vezes 1. Então 1, 2, 3, 2 vezes 3 são 6. Então eu tenho, porque 2 mol indica que eu tenho 2 mol desse mesmo tipo de substância. Então, multiplicar tudo. Aqui eu tenho 3, multiplico por apenas uma ligação. Então, 3 vezes 1, 3. Aqui eu tenho 6. 6 e uma ligação. Então, 6 vezes 1, eu vou ter 6 aqui. Aqui eu tenho 1 mol e eu tenho 1, 2, 3. Embora tenha-se 3 tracinhos aqui, ou seja, 3 ligações, eu não conto como 3. Eu só vou contar uma. Então, aqui eu tenho uma, que é uma tripla ligação. Aqui eu tenho uma tripla ligação. Então, essa tripla ligação, ela conta como uma só. Ela vai ser quebrada toda ao mesmo tempo, tá? Ela não vai ser quebrada de uma em uma. Ela vai quebrar toda de uma vez. Então, a energia que vai entrar aqui, tanto para quebrar quanto para unir, é uma só, tá? Então, eu vou contar isso aqui como uma. Essas 3 aqui vai ser contada como uma. Então, veja só. Eu tenho aqui essa energia aqui, 225, não é para cada tracinho. É para os 3 tracinhos ao mesmo tempo. É que vocês prestem bem atenção nisso. Que pode haver ligações de nitrogênio com um tracinho, ligações com 2 tracinhos, e agora, como está aqui aparecendo, com 3 tracinhos. Mas esses 3 tracinhos, 2 tracinhos e 1 tracinho, vão ter energias diferentes uma da outra. Então, essa de 225 quilocalorias por mol está representando a energia das 3 ligações entre os nitrogênios. Então, olha, quebrou 3 vezes 58, mais 6 vezes 93, tá? Por que 6 vezes 93? A gente já sabe que é por causa dessas 3 aqui, ok? Aqui, aqui e aqui. 174 mais 558, mais 732. Já no lado do produto, nós vamos ter a energia negativa. Uniu 6 vezes 103, mais 225. Então, 618. Mais 225 igual a 843. Olha aqui que ele fez o jogo do sinal aqui embaixo, tá vendo? Por quê? Porque ele usou o reagente mais o produto. O produto é negativo, ele teve que fazer aqui o jogo de sinal aqui, então, o resultado final deu ΔH igual a menos 111 quilocalorias. Então, na reação representada pela equação abaixo, sabe-se que a energia de ligação CH, observe, eu tenho um carbono
a energia de ligação entre o carbono e o hidrogênio é igual a 98,8 quilocalorias. Ok? O valor da ligação C, dupla ligação com C, em quilocaloria é. Ele está pedindo qual é o valor desta ligação. Observe que o produto formado são átomos livres. Então ele está quebrando todas as ligações entre os carbonos e o hidrogênio. Então sobra, ó, veja que eu tenho C2H4 e o produto formado é 2 carbono e 4 hidrogênio. Então isso são átomos livres. Então para quebrar essas ligações, o carbono e o carbono com o hidrogênio, foi absorvido 542 quilocalorias. Então olha só, para isso nós vamos ter o seguinte, é melhor apagar isso aqui, né? Então nós temos a energia de ligação da dupla ligação carbono-carbono, X, mais 4 ligações entre hidrogênio e carbono. 4 vezes 98,8, igual a 542. Então, X mais 395,2 é igual a 542. Então, invertendo a posição, quando inverte a posição, inverte a operação. Está somando, passa a ser subtraindo. 542 menos 395,2 é igual a mais 146,8 quilocalorias. Bom, nós temos essa questão aqui e a gente vai entender o porquê que às vezes o estudante ele se complica e esquece de colocar algum tipo de ligação que está envolvida na reação. Porque é o seguinte, o gás cloro, Cl2, amarelo esverdeado, é altamente tóxico. Ao ser inalado, reage com água existente nos pulmões, formando ácido clorídrico, HCl, um ácido forte, capaz de causar graves lesões internas, conforme a seguinte reação. Então tem Cl, ou seja, uma ligação entre cloro e cloro, que reage com a água, HOH. Então a gente sabe que a fórmula da água é H2O. E esse H2O é um H ligado ao hidrogênio, então, ao oxigênio. O oxigênio fica central e duas ligações recolhem os hidrogênios. Então, nesta reação com água e cloro, vai formar o ácido clorídrico, o HCl. Além do ácido clorídrico, vai formar o HClO, hipoclorídrico. Nesse caso, o HClO tem ligação entre oxigênio e hidrogênio e tem ligação entre oxigênio e cloro. Às vezes, por desatenção, o estudante só coloca uma ligação, ou a do cloro com o oxigênio, ou a do hidrogênio com o oxigênio. E esquece que nesta mesma substância existem ligações entre hidrogênio e oxigênio com cloro. Tá? Então a gente tem que fazer isso nesse caso que só tem duas ligações diferentes, duas vezes. Uma vez para o hidrogênio com o oxigênio e outra vez para o oxigênio com o cloro. Então, dadas as energias de ligação, cloro, ligação com cloro, ou seja, cloro, 243 kJ por mol. O oxigênio e o hidrogênio, a ligação entre eles é de 464 kJ. O hidrogênio com cloro, 431 kJ. E o cloro com o oxigênio, 205 kJ. Okay? Observe que eu tenho hidrogênio e oxigênio e cloro. Mas veja só, eu tenho uma ligação oxigênio-hidrogênio no produto e tenho duas ligações oxigênio e hidrogênio no reagente. Aqui, ó, 1 e 2. Eu posso fazer uma subtração, se eu quiser, isso é opcional, uma subtração entre essa substância, essas duas ligações, com essa aqui, OH. Então, se eu tenho duas no reagente e uma no produto, 2 menos 1 dá 1. Então, sobraria apenas uma ligação para eu resolver aqui no reagente. E esqueceria a que está no produto. Mas se eu quiser fazer com tudo, não tem problema, tá? O resultado final será sempre o mesmo. Lembrando que eu não posso esquecer de utilizá-la. Então, se eu utilizar as duas aqui, eu tenho que utilizar aqui também no produto. Então, se eu subtrair, eu só vou usar aonde sobrou. Então, nesse caso, está sobrando no reagente. Então, só usaria uma vez. Mas o que a gente vai fazer é com ela toda.
todas as ligações do reagente e a ligação do produto, tá bom? ClCl, HOH, HCl, HOOCl. Então, quebrando a ligação do ClCl, eu tenho 243. Mais, duas ligações, hidrogênio e oxigênio, vezes 464. 243 mais 928. Resultado final, 1.171 kJ. Aqui eu tenho a ligação, né, a união entre o hidrogênio e o cloro, uma ligação, 1 mol, 1 vezes 431, mais uma ligação entre o hidrogênio e o cloro, né? E 1 mol, 1 vezes 464. Novamente, uma ligação e 1 mol dessa substância, 1 vezes 205. Observe que se eu tivesse mais de 1 mol, eu ia multiplicar essa quantidade por uma ligação hidrogênio-oxigênio e iria multiplicar esta mesma quantidade molar por uma ligação oxigênio-cloro. Então, 431, que é a ligação hidrogênio-cloro, mais 464, que é a ligação hidrogênio-oxigênio, mais 205, que é a ligação oxigênio-cloro. No final, ela é negativa porque está no produto. Então, o resultado, 1.100 kJ. Resultado final, o ΔH, 1.171 menos 1.100 é igual a 71 kJ por mol. Compreenderam direitinho? Foi tudo certinho? Tudo certo. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Ele é um pouquinho longo, né? A gente já vai com várias aulas de termoquímica. E precisamos agora fazer as nossas atividades.